Oi, tudo bem? Hoje quero falar deste livro aqui que eu li no começo do ano para o Clube de Literatura Tatiana Feltrin em sua biblioteca, ano 2. É o livro A Imaginação Educada, do Northrop Frye. Neste livro, Northrop Frye vai trazer 6 palestras que ele proferiu numa rádio canadense sobre literatura. E essas palestras também foram transmitidas amplamente nos Estados Unidos, na comunidade britânica. Então, o tom do livro é de alguém que quer fazer a literatura chegar até o povo. De certa maneira, levar o povo também a refletir sobre o fazer literário, sobre o processo da imaginação no momento da leitura, a importância da imaginação na questão do livro. Como precisamos educar a nossa imaginação para lermos melhor, né, para que a nossa leitura seja verdadeiramente proveitosa. O Northrop Frye, aqui tem uma foto dele, ele foi um grande estudioso da mitologia bíblica, e principalmente do escritor William Blake. A mitologia bíblica ligada à literatura, a importância da literatura, da Bíblia como literatura. Ele é considerado, né, ele morreu em 1991, nasceu em 1912, considerado um dos grandes influentes teóricos da literatura. Eu gostei muito da maneira como ele escreve este livro. É uma leitura acessível e que atinge as pessoas que não têm, talvez, uma formação acadêmica. Então, assim, as palestras são acessíveis e fazem a gente refletir sobre a importância da literatura. Cada palestra tem o título de uma obra ou de um trecho de um poema. Por exemplo, a primeira palestra chama-se O Motivo da Metáfora. Então aqui ele vai falar da importância da imaginação e dos níveis de linguagem. Ele tirou esse título de um poema de Wallace Stevens, e o poema se chama O Motivo da Metáfora. Aqui ele vai trazer várias questões importantes, né? Para que serve o estudo da literatura? Será que esse estudo ajuda a pensar com mais clareza? Ou a perceber com mais sensibilidade as coisas? O estudo da literatura ajuda-nos a viver melhor? Qual a função do professor, do erudito, ou de quem se autodenomina como ele, crítico literário? Que diferença faz o estudo da literatura em nosso comportamento social, político e religioso? Então, a partir disso, ele vai falando sobre a importância da imaginação e da língua materna. Claro que ele está falando aqui do inglês, mas nós podemos colocar aqui a nossa língua, né? Qual a relação entre o português como língua materna e o português como literatura? Qual o valor social do estudo da literatura? Qual o lugar da imaginação? Que lugar ela ocupa na literatura, no processo de aprendizagem? E aqui nós temos essa questão importante de que quando começamos a entrar em contato com obras literárias na escola, será que a nossa imaginação foi educada corretamente para enfrentar essas obras? Ou será que foi uma imposição para fazermos exercícios, resumos de textos? E muitas vezes também a questão de assistir um filme sobre um livro. E o filme já te dá pronto os personagens, né? E você não imagina os personagens. O importante é você imaginar. E aqui eu escrevi uma frase do Einstein. A imaginação ela é melhor do que o conhecimento. A imaginação é um instrumento para compreendermos a literatura. E como que a língua se transforma em literatura? Então, ele vai falar dos níveis de linguagem. Primeiro, a linguagem especulativa ou contemplativa da mente.
posição em que as artes e as ciências começam, embora ali não permaneçam muito tempo. Depois, o segundo nível, ação e movimento, a linguagem do senso prático, uma linguagem de verbos ou palavras de ação e movimento. O homem compara o que faz a ação com o que imagina poder fazer. E o terceiro, a linguagem literária, a imaginação, né, o poder de construir modelos possíveis de experiência humana. No mundo da imaginação vale tudo que seja imaginável, mas nada acontece de verdade, né? Se acontecesse, sairia do mundo da imaginação para entrar no mundo da ação. Ele vai falar da importância da imaginação, da literatura, como modelo possível de experiência, da evolução da literatura, da imaginação. E é interessante demais, né, seguir o raciocínio do Northrop Frye. Na imaginação vale tudo que possa ser imaginado. E o limite da imaginação é o mundo totalmente humano. Daí ele analisa esse poema, que é o título dessa primeira palestra, né, o motivo da metáfora, do Wallace Stevens. E eu gostei no final aqui, olha, o motivo da metáfora, segundo Wallace Stevens, é um desejo de associar e, por fim, de identificar a mente humana com o que ocorre fora dela. Porque a única alegria genuína que podemos ter está naqueles momentos raros, quando sentimos que, como disse Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta, embora conheçamos em parte, somos também parte do que conhecemos. Quando você lê Balzac, por exemplo, né, você conhece tantos personagens e entra naquele mundo da literatura, da imaginação, a importância de estar ali dentro daquele contexto, né? Você faz parte daquele mundo. A segunda palestra se chama A Escola de Canto. E aqui, né, ele vai trazer a importância da ironia, dos comportamentos mentais, do agir imaginativo. Então, algumas frases aqui dessa segunda palestra. Disse que há uma linguagem para cada comportamento, e que essas linguagens aparecem na nossa sociedade como a linguagem da conversa corriqueira, e das habilidades práticas e da literatura. A vida imaginativa precisa ser desenvolvida. Aqui, eu digo eu que são todas elas, as metáforas, produtos do impulso de identificar o mundo humano com o mundo natural. São, na realidade, metáforas, então logo deixam de ser crenças, ou mesmo antes disso tornam-se puras metáforas, partes da linguagem poética. Nenhuma sociedade humana é tão primitiva que não tenha alguma espécie de literatura. Então é interessante vocês seguindo essas palestras, né, onde eles destacam aqui nessa segunda palestra dois pontos importantes. Não há um interlocutor direto na literatura. O que importa nela não é o que se diz, mas como se diz. E a importância da imaginação. O segundo ponto que ele vai destacar. Todos os temas, personagens e histórias que encontramos na literatura pertencem a uma grande família interligada. Ele vai destacar a importância da tragédia, da comédia, da sátira, do romance. E são muitas questões que ele traz, como esta, olha. Literatura como um todo suscita outra questão. Será possível obter, ainda que de forma mais tosca e esboçada, uma visão panorâmica da literatura como um todo, isto é, como um objeto de estudo coerente, e não apenas como uma pilha de livros? E depois ele fala da ironia, que permite-nos observar o plano geral de uma situação, permite-nos desligar, pelo menos imaginativamente, de um mundo em que preferimos não estar envolvidos. Pela literatura, pela ironia, nós entramos aí no mundo da imaginação. E a importância da reconquista da identidade
dentro deste mundo. Depois, a terceira palestra, chamada Gigantes no Tempo. É uma frase de um dos personagens do livro Em Busca do Tempo Perdido, de Proust. Ele vai dizer, né, que tipo de realidade aqui está presente na literatura, os conteúdos da literatura, que indivíduos estão presentes na literatura. Aqui, olha, o fato de que os conteúdos da literatura não são nem reais nem irreais. As palavras imaginário, significadora do que é real e imaginativo, significadora do que produz o escritor, referem-se a coisas totalmente distintas. Fala dos heróis míticos que representam a nossa humanidade, do símbolo, da alegoria, da questão da angústia humana, da imagística, a importância da imagem, a alusão às outras obras literárias, né, no caso, que outras formas de arte, música, pintura, e fala também da Bíblia, né, como literatura. Olha, se não conhecemos a Bíblia e as histórias centrais da literatura grega e romana, por mais que leamos livros e frequentemos o teatro, o nosso conhecimento da literatura não cresce. Assim como não cresce o nosso conhecimento da matemática, se não aprendemos a tabuada da multiplicação. A importância de conhecer outras histórias e histórias fundantes, como a Bíblia, como a literatura greco-romana, né? Qual a utilidade de estudar um mundo de imaginação onde tudo é possível e tudo é admissível, onde não há certo e errado e onde todos os argumentos têm o mesmo valor? Uma das utilidades mais óbvias, ele diz, é o incentivo à tolerância. Na imaginação, as nossas próprias crenças são simples possibilidades, e ainda enxergamos as possibilidades das crenças alheias. Fanáticos e preconceituosos raramente tentam tirar algum proveito da arte. Estão obcecados demais por suas crenças e ações para enxergá-las como, talvez, simples possibilidades. A literatura aponta para um mundo onde nada existe fora da imaginação humana. Não podemos tapar ou limitar nossa imaginação. Devemos educá-la sempre para o novo e para a lucidez. É talvez a única coisa que nos importe manter vivos. A quarta palestra, A Chave para a Terra dos Sonhos. O lugar da literatura na sociedade. É o que ele vai desenvolver dentro dessa palestra. Isso aqui, gente, cada dia ele pronunciava uma palestra nessa rádio, né? Vamos aos livros pela literatura e não pelo real da vida, né? É porque a literatura nos mostra a importância da vida. A literatura não tem com a vida humana nenhuma ligação estável, quer positiva, quer negativa. A imaginação é certamente essencial à ciência, seja aplicada ou pura. E depois aqui, o título, As Chaves para a Terra dos Sonhos, é da obra Finnegan's Wake, de James Joyce. Mais uma frase dessa palestra. A literatura como um todo não é uma exposição de peças enfeitadas com fitinhas azuis e vermelhas como um concurso de gatos, mas o escopo da imaginação humana, articulada conforme se estende desde as alturas do paraíso imaginativo até as profundezas do inferno imaginativo. A literatura é um apocalipse humano, a revelação do homem a si mesmo, e a crítica não é um conjunto de sentenças judiciais, mas a consciência dessa revelação, o juízo final da humanidade. Depois, uma outra palestra, a quinta, né? Verticais de Adão. Aqui ele vai falar da teoria literária, das lendas bíblicas e clássicas, a importância dessas lendas para nos ajudar a entender literatura, a importância dos salmos, da Bíblia, nesse processo de conhecimento, né? Da vida social, religiosa, mitológica das nações e entendermos assim a literatura, né, a partir dessas fontes. Há uma frase, olha, a teoria da literatura é o que eu designo por crítica, a atividade de unir a literatura com a sociedade e com os diversos contextos da própria literatura,
alguns dos quais andamos examinando aqui, né? Ele examina no livro. E a última palestra, Vocação da Eloquência, retirada de um poema chamado Anabase, escrito pelo poeta francês Saint John Percy, e traduzido para o inglês por T.S. Eliot, sobre a fundação de uma nova cidade e uma nova civilização. Aqui, então, ele vai falar da linguagem, da literatura, da liberdade, como produto do exercício literário, e, assim, mais para o final, né, ele fala dessa educação da imaginação, que é o título do livro, né? A imaginação educada. O assunto é a imaginação educada. E educação é um processo que afeta a pessoa inteira, e não os pedacinhos dela. Não é só um treinamento mental, é também um desenvolvimento social e moral. Mas agora que descobrimos a diferença entre o mundo imaginativo e o mundo ao nosso redor, e a prevalência daquele, do imaginativo, sobre este, né, devemos dar mais um passo. Na medida em que essa sociedade parece real, o mundo ideal que nossa imaginação elabora dentro de nós parece um sonho vindo do nada, desprovido de qualquer realidade, além das que inserimos nele. Parece, mas não é. Esse é que é o mundo real, a verdadeira forma da sociedade humana escondida por trás desta que vemos. É o mundo daquilo que a humanidade já fez, e portanto daquilo que ela pode fazer. O mundo revelado a nós pelas artes e pelas ciências. Ele termina falando da Torre de Babel, dessa pluralidade de línguas, né? Essa questão da língua da natureza humana, ele fala que é a mais importante. Ela só fala se paramos para escutá-la em ócio, porque sua voz é muito serena e baixa para que o pânico, o barulho consiga ouvi-la. E tudo que ela nos tem a dizer quando assomamos à borda da torre inclinada, da nossa torre inclinada, né? Essa história da Torre de Babel, que os homens queriam fazer uma torre para alcançar o céu, foram castigados por Deus. É que não estamos chegando nem um pouco mais perto do céu, e que é hora de voltarmos para a terra. É aqui, né, que a nossa imaginação será educada. Gente, ele cita vários livros. Eu fiz assim uma coletânea dos livros citados. Olha, Rei Lear, de Shakespeare, a peça Rei Lear, Édipo Rei, de Sófocles, uma peça indiana antiga chamada Sakuntala, Ion, uma peça de Eurípides, Tom Jones, de Fielding, Oliver Twist, de Dickens, Ilíada e Odisseia, de Homero, Huckleberry Finn, de Mark Twain, Moby Dick, de Herman Melville, A Deusa Branca, de Robert Graves, Macbeth, de Shakespeare, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, Esperando Godot, de Samuel Beckett, David Copperfield, de Charles Dickens, A Cantora Careca, nunca vi isso, é uma peça de Ionesco, Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, Guerra e Paz, de Tolstói, Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, As Viagens de Gulliver, esqueci o nome, Fielding, não lembro, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, O Amante de Lady Chatterley, de Lawrence, D.H. Lawrence, Rei Lear, já falei, né, de Shakespeare, Finnegan's Wake, de James Joyce, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, Ana e o Rei, de Margaret Landon, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne, Walden, de H.D. Thoreau, e A Cabana do Pai Tomás, de Henriette Becker Stowe. Então, um livro interessante para a gente pensar a literatura, a nossa maneira de conviver com a literatura e a importância da imaginação, né, de ao lermos nos transportarmos para os livros que estamos lendo, né, de navegarmos por outros mundos além do nosso aqui. Pela literatura conhecemos muitos mundos, muitos personagens diferentes, fazemos parte de várias histórias, e é isso que a imaginação dá a cada um de nós, né? A riqueza de podermos viajar por vários mundos e conhecer pessoas pelos livros. Então é isso, um abraço e até mais.